Boa noite, pessoal. No nosso vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao treinamento sobre a TCC e a sua aplicabilidade na clínica. Relembrando, nós vimos no vídeo anterior que as estruturas mentais pela TCC, elas são visualizadas a partir de esquemas, crenças nucleares, crenças intermediárias ou subjacentes ou pressupostos, estratégias compensatórias e, por fim, os pensamentos, Então, nós vamos entender, dando continuidade, as definições e os conceitos de cada estrutura mental, que a estratégia compensatória são comportamentos sistemáticos que o paciente tem o costume de usar a fim de confirmar suas crenças, Então, é uma forma segura de continuar perpetuando o que acredita ser, Então, é uma reação comportamental frente a um estado de ativação emocional. Lembra que o paciente vai ser exposto a uma situação, um pensamento automático vai emergir, que vai modificar a sua emoção para aí então ter uma reação comportamental, Esse é o esquema de cognição que é a base da TCC, O esquema ABC. E aí nós temos também o condicionamento operante clássico. Então, para entender um pouquinho melhor sobre o que seria a estratégia compensatória e os grupos que existem da estratégia compensatória, eu trouxe um exemplo, Mas eu tenho que decorar isso tudo. A princípio parece que é muita coisa, muita informação, que é impossível de fazer o atendimento, Mas sempre lembre-se, não tenha pressa na terapia, No primeiro paciente, realmente você vai precisar ali de um caderninho, do manual para você ir seguindo um passo a passo, mas aí do segundo em diante já começa a ficar mais automatizado, E aí a segurança começa a ficar maior justamente com a prática, Então, vamos ver aqui. A crença que eu trouxe foi: não nasci para ser feliz em relacionamentos. Então, o sujeito que tem essa crença, ele tem 3 grupos de estratégias compensatórias que ele pode utilizar. Mas meu paciente pode utilizar todas? Sim, pode, Ah, meu paciente utiliza de 2. Ok, é aceitável, Então, não existe uma via de regra que tem que ser só uma estratégia, que tem que ser só um tipo de crença. Não, vai ter paciente que vai ter as 3 crenças ativadas e super ativadas, por sinal, Então, focando nessa crença aqui, que é uma crença de desamor, onde eu acredito que eu não sou digno de ser amado, Eu não sou digno de ser feliz. Na estratégia compensatória de manutenção, ele vai encontrar uma forma, um comportamento de reforçar diretamente a crença central. Então, o que o paciente tende a fazer? Boicotar-se no relacionamento, trair, Ou seja, ele está dando manutenção à crença de que ele não nasceu para ser feliz em relacionamentos. Já o paciente que utiliza da estratégia compensatória de evitação, ele vai ter o comportamento de evitar as sensações relacionadas à crença de ser feliz em relacionamentos, Então, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar com ninguém, ele vai se isolar, ele vai evitar esse tipo de contato, esse tipo de relacionamento, E na hipercompensação é uma estratégia que o comportamento vai em direção oposta, ou seja, ele ataca o esquema e a crença, Como eu não nasci para ser feliz em relacionamentos, então eu vou ficar com todo mundo. Não vou me engajar em nenhum relacionamento realmente, não vou demonstrar que eu estou gostando, não vou deixar transparecer o meu sentimento, porque eu não nasci para ser feliz. Então, já que eu não nasci para ser feliz, eu vou curtir a vida intensamente, Maíses, preciso decorar? Provavelmente, nós vamos conseguir fazer o processo de identificação das estratégias por volta ali da 6ª sessão, 7ª sessão com o paciente,
Porque considera-se aí, vocês vão ver mais para frente que eu coloquei uma orientação em relação às sessões, o que fazer, o que investigar, que você vai gastar uma média de 2 sessões para poder fazer uma anamnese completa, ter uma gama de informações, né? Então, assim, lá para a 6ª, 7ª sessão, que o paciente vai estar mais falante, às vezes vai estar mais visível para você, né? Mais notável a crença. Qual é a crença? E aí, uma vez que você identifica a crença, identifica os pensamentos, identifica as crenças intermediárias, né, as condições, as regras que dão manutenção para essa crença central, você faz esse processo de investigação das estratégias compensatórias, tá bom? E aí, a nossa base da TCC, pensamentos automáticos negativos, né? Lembrando lá do primeiro slide, né? É um fluxo de pensamentos que coexistem com um fluxo de pensamentos mais manifestos, surgem espontaneamente, né? E não são embasados em reflexão ou deliberação. Então, ou seja, é aquele primeiro pensamento que vai emergir diante de uma situação, né? Parece surgir espontaneamente, mas estão ligados ao nosso sistema de crenças centrais e subjacentes. Como que nós desenvolvemos as crenças centrais e subjacentes? Lá na infância, por meio das experiências de vida. Experiências negativas? Algumas sim, outras não, né? Nem toda crença ela é disfuncional, existem crenças centrais funcionais, né? Então, esse é o nosso pensamentos automáticos negativos. São quase sempre negativos, a menos que o paciente seja maníaco ou hipomaníaco. Maíses, o que é isso? Dica de ouro, Paulo Dalgalarrondo. Vamos lá ler sobre mania, hipomania, né? Tenha um transtorno de personalidade narcisístico ou seja um viciado em drogas. Então, a tendência é de que os pensamentos automáticos surgem numa forma de alerta, vamos dizer assim, né? Então, se ele vem em forma de alerta, muitas das vezes ele vem carregado de negatividade, né? E quando não vem negativo e é um pensamento automático recorrente, positivo e coisa e tal, estamos falando aí de um transtorno de personalidade narcisística, né? Um delírio por causa do uso de substâncias psicoativas, né? Ou aí um quadro de um paciente maníaco ou que esteja numa hipomania, tá bom? São usualmente breves, né? E o paciente com frequência está mais ciente da emoção que sente em decorrência do pensamento do que do pensamento mesmo em si. Vocês vão ver que é muito comum, quando você solicitar para um paciente que ele escreva o RPD, ele vai falar assim, olha, eu não lembro muito bem o que eu pensei na hora não, mas eu sei que eu senti muita raiva, eu sei que eu senti muito medo, eu sei que eu fiquei muito triste, eu sei que eu fiquei muito empolgado, né? E justamente porque tem-se essa confusão por parte de muitos pacientes, de muitas pessoas, em saber diferenciar, né, a emoção que eu sinto em decorrência do pensamento, que não é o pensamento, né? Então, por exemplo, diante daquela situação, eu fiquei muito triste porque, né, ele se machucou e não era o meu objetivo, né, não foi intencional. Tá, mas esse não é o pensamento automático que surgiu frente à situação, né? Então, fazer essa psicoeducação, ensinando o paciente sobre o que é o pensamento automático, né? Também é uma das nossas tarefas, assim, vamos dizer, diária da terapia, né? Então, olha aí o nosso bonitinho modelo cognitivo, modelo ABC, né, que mais para frente vira-se o nosso famoso RPD, que é o registro dos pensamentos disfuncionais. Por que disfuncionais? Porque na TCC a gente não vai trabalhar com o objetivo de reestruturar a cognição, de compreender um pouco mais sobre os meus pensamentos, de dominá-lo, de ressignificá-lo, né?
Então, por isso que a técnica se chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais, tá bom? Então, aí no nosso modelinho, nós temos aí a situação, que é uma apresentação em público, né? O pensamento, vou gaguejar, vou esquecer minha fala, vão rir de mim. Mas o paciente tem que dar vários pensamentos? Não necessariamente. Um pensamento que ele conseguir lembrar, já dá pra gente ter um mapeamento e um processo de investigação satisfatório, tá? A emoção, medo, angústia, a reação fisiológica, dor de cabeça, dor de barriga, temor, sudorese, geralmente a reação fisiológica não entra no RPD, tá? E o comportamento desse paciente foi paralisar e não apresentar. Então, pegando aqui tudo que nós falamos, né, do primeiro vídeo e agora no segundo vídeo, olha como que seria a nossa terapia cognitivo-comportamental dentro do consultório. A ênfase dela está no presente. Quer dizer que o passado não me importa? Importa, mas eu não fico presa no passado, né? Então, de repente, eu procuro saber um pouco, eu vou falar isso lá no vídeo sobre orientação de preenchimento de documentos, né, que fala da nossa anamnese lá da ONG, porque de repente um trauma sofrido na infância ou na adolescência, um bullying, né, uma perda muito significativa, de repente da mãe, do pai, do irmão, do marido, de um filho, é que vão trazer um significado para os sintomas do presente. Então não é que o passado não me importa, mas eu não fico presa nesse passado, eu não fico tentando ressignificar esse passado. Eu entendo um pouco desse passado, como ele pode estar refletindo no presente do meu paciente, tá bom? Por isso que a gente fala que a TCC é focada no presente, no aqui e no agora. Ela é breve, né? Justamente por ser uma terapia de sessões estruturadas, né? Então, ela tem esse critério de ser breve. Ah, o meu paciente chegou para mim com transtorno de borderline, onde ele não tinha controle, não aderiu aos medicamentos. Fiz todo o processo que eu poderia fazer de psicoeducação sobre o borderline, sobre a importância da utilização dos psicofármacos, sobre o tempo de utilização, né, sobre os benefícios, né, consegui fazer por meio de técnicas com que esse paciente começasse a controlar, né, os comportamentos border. E aí, quando eu percebo que esse paciente está conseguindo caminhar sozinho, é hora da gente encerrar. Então, por isso que a gente fala que ela é breve, né? Estima-se, por exemplo, para um paciente que vai tratar de insônia, que 8 sessões é o suficiente para você conseguir fazer o processo de reestruturação cognitiva, né, de modelagem desse cérebro por meio das técnicas disponíveis, a pessoa voltar a conseguir ter 8 horas de sono por dia. Então, claro que vão ter casos que vai levar mais de 6 meses, mais de 8 sessões, mais de 10 sessões, mas estima-se aí que com 6 meses de terapia, o paciente indo toda semana, bonitinho, aderindo, tendo participação colaborativa, né, e ativa no processo, seja um tempo suficiente para tratar um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, mas não é via de regra, tá bom, pessoal? Não é via de regra. As sessões são estruturadas, né, então eu faço um plano de atendimento, né, na sessão de hoje eu vou trabalhar isso, aí na próxima sessão eu vou fazer isso. Quer dizer que sempre vai sair como o planejado? Não, nós estamos falando de pessoas, né? Então, pode ser que aconteça alguma coisa na semana desse paciente, que ele venha com uma outra demanda, né? E tudo aquilo que você preparou para essa sessão vai ter que ficar para uma próxima, porque naquele momento o seu paciente precisava de um acolhimento, de uma validação de sentimento, né? Então, ter essa flexibilidade também é muito importante, né? Ela evita com que você se frustre, ela evita com que você se cobre demais, né?
e ela permite com que o processo flua naturalmente, né? Ela tem a característica psicoeducativa, é uma das coisas que eu amo na TCC, né? A fundamentação científica, essa ênfase em estratégias e técnicas e ser psicoeducativa. Eu adoro isso, né? Que eu acho que quando você apresenta para o seu paciente o transtorno que ele tem, ou o trauma, ou o problema, né? E junto com ele montar um planejamento para poder ter uma solução para aquilo, como controlar, como dominar, como remodelar, como ressignificar, né? Para mim é fantástico, é sensacional, é a parte que eu mais amo na TCC, né? Poder ensinar o paciente sobre aquilo que lhe causa o sofrimento com fundação científica, né? E as várias estratégias e técnicas que a TCC disponibiliza para a gente poder estar fazendo esse trabalho maravilhoso da psicoterapia. É uma abordagem de fundo colaborativo e ativo. Então, esse paciente, ele precisa estar ativo e ser colaborativo. Então, pessoal, voltando aqui, desculpa pela pausa. Das características, né, da TCC, essas me agradam muito. E também a questão da participação colaborativa e ativa do paciente, né? Nesse momento, é o que eu costumo falar, né, com muitos de vocês, quem ainda não começou a atender vai ter essa oportunidade de eu falar, que nós fazemos a nossa parte enquanto terapeuta, mas se o paciente não fizer a parte dele enquanto uma parte dessa equação que é a terapia, não tem como fluir, não tem como dar certo, não tem como resolver, né? Então é muito importante vocês sempre estarem reafirmando, relembrando, né? Enfatizando essa necessidade do paciente ter uma participação colaborativa e ativa no processo da psicoterapia, tá bom? A ênfase na resolução de problemas, né? Como assim, mas nem sempre vai chegar um paciente para você com um transtorno mental, com um transtorno de personalidade, né? Nem sempre vai chegar um paciente com algum diagnóstico, né, de transtorno de aprendizado. Às vezes a pessoa está com problemas de conseguir se organizar, né, de conseguir priorizar algumas coisas na vida. Tem muita coisa na cabeça, muitos planos, mas quando é para pôr em ação, para colocar em execução, não consegue, não dá conta. E esse não conseguir lhe causa muita ansiedade, lhe causa muita angústia, muita apreensão, muita tristeza, né? E aí nós entramos com as nossas ferramentas da TCC para auxiliar nessa resolução de problemas, né? E a prevenção e recaída, que aí já está né, já está próximo, na verdade, do paciente receber a alta. Então existem técnicas, né, que nós ensinamos os nossos pacientes, recursos, né, para poder fazer essa prevenção à recaída. O que seria essa prevenção à recaída? A voltar para o estágio que ele estava quando ele procurou a terapia. Ou seja, ser dominado pelas emoções, ser consumido pelos pensamentos ruminatórios, pelos pensamentos negativos, né? Voltar a ter comportamentos disfuncionais, né? Então, nós temos as técnicas aí que vão auxiliar esse paciente nessa prevenção à recaída. E claro que você sempre deixa para o paciente a possibilidade do retorno, né? Percebeu, não dou conta, não consigo, preciso voltar? Vamos voltar, vamos rever o que foi feito, o que dá pra gente fortalecer, o que dá pra gente modificar, o que dá pra gente pensar em como fazer diferente, tá bom? Bom, a aliança terapêutica na TCC, por ela ser uma abordagem colaborativa, participativa, né, por parte do paciente, empírica, um dos pilares da TCC é a aliança terapêutica também,
né? E o que a gente pode esperar de uma aliança terapêutica, né? Por parte do terapeuta, motivação e empatia, atenção e respeito, aceitação e validação, competência, né? A competência ela está muito englobado com o compromisso de sempre estar por dentro da literatura, por dentro de cursos novos que saem, né? De novas definições. Então, assim, tá sempre atento, né? Sempre estudando sobre, né? Ética e modelo didático, ativo na direção do processo, não da execução em si, porque aí já é uma parte de responsabilidade do paciente, né? Empirismo colaborativo, responsabilidade compartilhada. Então, você não assume a responsabilidade da terapia dar certo, né? De você conseguir o alívio da dor, de você conseguir o alívio do sofrimento. Não, eu tenho a minha parcela de responsabilidade para que isso aconteça, mas você também tem a sua, porque fora do consultório eu não posso fazer nada, eu não vou estar com você 24 horas. Então eu preciso que você se responsabilize em colocar em prática tudo aquilo que foi trabalhado dentro do consultório, tudo aquilo que te foi apresentado, que te foi ensinado, né? Ter metas e agenda com o paciente é muito importante, porque senão o paciente fala assim, nossa, tô aqui, já tenho 15 sessões e eu ainda não sei nem para onde que eu tô indo, nem qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, o que vai ser na próxima sessão, né? E dar e receber feedback. Bom, um feedback, vocês vão ver que lá no livro da Judite, ela fala que o feedback é uma parte do processo terapêutico na TCC, e que ele deve ser dado toda sessão e pedir o paciente. O que acontece, pessoal? Não se esqueçam que a Judite não mora no Brasil, né? Então, a cultura da Judite, do país dela, da época que ela desenvolveu a terapia, né? Que ela deu uma evoluída, na verdade, a terapia que Beck, que é pai dela, desenvolve, é outro contexto. Aqui no Brasil, você pedir feedback é o mesmo que você, na cabeça do senso comum, é o mesmo que você está pedindo uma validação. Nossa, mas você não confia no seu trabalho? É necessário que eu fique falando que você está fazendo um bom trabalho? Quando, na verdade, não é esse o objetivo do feedback. Então, o feedback, ele vem entrando para a nossa cultura agora. O quê? De uns 10 anos para cá, né? Então, assim, não fiquem presos, tá? Nesse critério, mas eu acho importante, após um determinado número de sessões, você dar um feedback para o seu paciente, né? Você faz tipo uma retrospectiva, né? De tudo que, desde quando ele chegou com a demanda, de tudo que foi realizado, de tudo que foi executado, né? Das melhoras que ele veio apresentando, que você conseguiu observar, né? E aí faz aquela pergunta, você tem a mesma percepção que eu? Você tem uma percepção diferenciada, né? Mas não precisa ficar preso ao que a Judite vai falar no livro, que é uma prática recorrente de toda a sessão, tá bom? Então, resumindo tudo isso que nós falamos, né? O objetivo da TCC é promover a flexibilidade cognitiva, promover a reestruturação cognitiva, equilibrar as várias áreas da vida, né? Área do trabalho, área emocional, área psicológica, área da saúde, profissional, familiar, conjugal, social, né? Habilidades de comportamento, né? Desenvolver habilidades de comportamento no sujeito. Planejamento e enfrentamento, né? Criação de metas a curto, médio, longo prazo e colocá-las em ação, né? Maíses, eu e meu paciente traçou uma meta de curto prazo, ele não conseguiu executar. Onde foi a dificuldade de executar, né? Então vamos ver se a gente consegue mudar essa aqui para essa e ver se vai dar certo. Tudo é questão de tentar, né? Eu costumo falar muito com meus pacientes que eu não aceito não como resposta sem ter tentado no mínimo 3 vezes, né? Eles ainda costumam rir. E aí você ganha vence a gente pelo cansaço, né? Mas eu falei, nossa, com 3 vezes você já se rendeu, né?
Porque o seu paciente ele vai vir com uma rigidez psicológica, ele vai vir com crenças cristalizadas, ele vai vir com certezas absolutas, né? Inclusive, é só vocês pensarem em vocês. No primeiro período de psicologia, vocês tinham uma visão de mundo, vocês tinham valores, vocês tinham crenças, vocês acreditavam em certos padrões comportamentais como sendo correto, como sendo certo. Hoje, no período que você está, né? Porque nós temos aqui alunos de 8º, de 10º, 9º, 6º, 5º, 7º. No período que você está, a sua mentalidade é a mesma de quando você entrou? A sua percepção é a mesma? Os seus pensamentos são o mesmo? Né? Não tem como, né? A psicologia, ela tem esse poder de promover essa flexibilidade. E na TCC, eu acredito que muito mais, porque nós utilizamos muito da psicoeducação para conseguir essa flexibilidade de pacientes, né? E resolução de problema. Então, todos esses objetivos da TCC juntos vão promover o bem-estar do nosso paciente. Então, os nossos pilares: avaliação psicológica, autoconhecimento, autocontrole e autoeficácia. Então, para vocês terem aí, para quem está tendo o primeiro contato na clínica, está perdido, mas o que eu faço? Socorro! Tem gente que está aí ansiosa, né, para o nosso encontro, para poder pegar as explicações do que fazer, vou anotar tudo, então aí vai, né? Primeira sessão, nosso foco principal ali, né, é a apresentação do profissional e da abordagem, né? A explicação sobre os contratos, né? Sobre o horário, duração da sessão, né? Que são os documentos a serem preenchidos da instituição, tá? Combinados, né? Então, por exemplo, se você não puder comparecer à terapia, né? Eu solicito que você avise com um pouco de antecedência, porque aqui na ONG eu sou voluntário, né? Então, às vezes eu realizo o deslocamento para poder vir te atender, e aí chega aqui, eu fico sabendo de última hora que você não veio, e aí tem o gasto do deslocamento, do lanche, né? Criança, é muito importante ter combinados com crianças, né? Então, assim, isso tudo na primeira sessão é importante já ser colocado à mesa, tá? E o início aí da nossa anamnese. A segunda sessão, que seria ali uma investigação ainda, né? É onde você vai finalizar a anamnese, tá bom? E aí, pessoal, não é que esse seja o protocolo a ser seguido, não. Eu trouxe para vocês a forma como eu, Maíses, psicólogo, faço com os meus pacientes para poder dar um direcionamento, porque eu já fui estagiária. E eu estive perdida assim como vocês estão, tá bom? Então, após finalizar a anamnese, a criação da LPM. Que é isso, Maíses, LPM? Já estamos começando a falar das ferramentas que a TCC nos disponibiliza, tá? A LPM é a lista de problemas e metas. Então, qual é a demanda desse paciente? Qual é a queixa desse paciente? O que ele espera com a terapia? Então, vamos listar? Mais pra frente tem a fotinha, eu vou mostrar pra vocês vão entender melhor, tá? E sempre voltar nessa LPM e falar com o paciente: olha, lembra desse problema que a nossa meta foi essa, para poder alcançar a estratégia foi essa? E aí, tá dando certo, não dá? Você acha que tá na hora de mudar a estratégia? Como que acontece? Tá bom? Criação da agenda para a próxima sessão. Pode ser junto com o paciente, pode ser individual, e aí depois vocês passam para o paciente, tá? Por exemplo, nosso paciente chegou com diagnóstico de depressão. Então, nós vamos começar o processo de levantamento de sintomas, de intensidade, né, do transtorno. Então, será aplicado alguns questionários, alguns inventários, tá bom? Algumas escalas para a gente fazer essa medição, ok? Ok. Então, na sessão de hoje você fez. Então, na próxima sessão, eu vou te dar o feedback de como foi o questionário, o que trouxe, o que apresentou. Isso é uma criação de agenda para a próxima sessão. Combinado? E o nosso famoso e querido RPD como tarefa de casa, né? Então, assim, o paciente que melhor adere ao RPD,
é o paciente depressivo. Não tem jeito, né? Hoje a demanda da clínica é uma demanda muito maçante e muito volumosa de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, né? O ansioso, ele é tão acelerado, ele é tão agitado, ele é tão impulsivo, ele é tão descontrolado que ele não consegue fazer o RPD, porque ele não consegue lembrar com exatidão, né? Já o depressivo, ele tem mais aquele comportamento ruminatório, aquele comportamento vitimizado. Então, ele sempre está lembrando do que aconteceu, fica ali remoendo, fica ali revivendo, né? Aquela experiência. Então, os melhores RPDs costumam vir de pacientes que estejam com humor deprimido, que estejam com transtorno de depressão, tá? Que esteja nesse lugar de vitimização, em decorrência de um sofrimento, em decorrência de uma situação, tá bom? Mas meu paciente não faz RPD. Vamos desenvolver a capacidade, a flexibilidade de realizar o RPD durante a sessão. Porque o seu paciente, ele vai te contar o que aconteceu na semana. Então, ele vai te trazer as situações, né? E quando você perceber que é uma situação que na fala dele, ele teve um comportamento impulsivo, né, um comportamento disfuncional, você fala assim, não, peraí, vamos voltar aqui. Então, nessa situação aqui, e anota, né? Então, nessa situação aqui, o que você pensou? Ah, eu pensei. E o que você sentiu? Você faz o RPD com o paciente dentro do consultório também, quando o paciente não consegue aderir ao RPD fora do consultório, tá? Essa é a nossa querida LPM, então tá vendo? Tem o campozinho para vocês colocarem os problemas, o campo para colocar as metas, né? E o campo para colocar as estratégias. As estratégias podem mudar de acordo com a incapacidade, indisponibilidade ou limitação do paciente em conseguir desenvolvê-la para resolver o problema e alcançar a meta, né? Que é a solução desse problema. Combinado? O nosso queridíssimo RPD, né? Que eu já falei para vocês lá atrás, no começo. Essa última aqui de crenças disfuncionais vocês desconsideram, tá? Porque isso aqui é com o tempo, é a gente que vai observando, né? Nós, psicólogos, que vamos observando. Muitos pacientes não tendem a conseguir preencher sobre as crenças, tá bom? Da terceira sessão em diante, checagem de humor é muito importante, principalmente se nós estivermos falando de um paciente com uma hipótese diagnóstico de transtorno depressivo, né, transtorno de depressão, desculpa. Se nós estivermos falando de um paciente com dificuldade de regulação de raiva, né, se nós estivermos falando de um paciente com transtorno bipolar, com transtorno borderline, né, que são transtornos que perpassam muito pela oscilação de humor, é interessante realizar essa checagem de humor sempre no início da sessão, tá? E aí, o que acontece? Por meio da checagem, você também vai tendo uma percepção se esse paciente está evoluindo, se continua a instabilidade que estava do humor, tá bom? A checagem da semana, por meio do RPD, né? Quando o paciente trouxer, se o paciente não trouxer, você pergunta como foi a sua semana. E aí vai vir uma chuva de informações para vocês, tá? Identificação dos pensamentos automáticos negativos, seja pelo RPD escrito ou seja pelo relato da semana do paciente. E psicoeducar sempre sobre a função do pensamento automático negativo, bem como reestruturá-lo, bem como fazer para poder modelar e para não deixar que ele consuma, que ele faça o consumo de muita energia psíquica, né? Reestruturação cognitiva dos pensamentos automáticos. E o roleplay, pessoal, é uma técnica que eu gosto muito, que auxilia muito, né, na modelagem do comportamento disfuncional, né? Então, o paciente te traz uma situação e aí você pega essa situação e fala com ele, olha, então eu vou ser você e você vai ser a outra pessoa que estava envolvida. E por meio ali desse jogo de roleplay, desse ensaio mental, desse treino, você traz hipóteses, né, de comportamentos mais assertivos, de falas assertivas, né?
fala-se muito na psicologia sobre assertividade. Então, existe aquela diferença entre ser assertivo, passivo e agressivo. É uma das habilidades sociais que tem que ser desenvolvida em paralelo com todo o paciente, né? E esse aí é a nossa checagem de humor. Na verdade, essa é a minha checagem de humor, tá? Eu fiz ela. Vocês podem desenvolver a de vocês, mas eu quero usar a sua, não tem problema. Compartilho com vocês o arquivo, tá bom? E aí, como o paciente vai fazer de 0 a 10, ele vai classificar, né, essas emoções aí, esses sentimentos, essas sensações. Você vai ter um norte, né? Você vai ter uma direção. Se esse humor tá mais eufórico, tá mais eutímico, né? Se esse humor tá mais eufórico, eutímico, esqueci o nome do outro. E aí, se você não sabe desses humores, sugiro que pesquisem sobre os tipos de humor, tá? Para vocês poderem entenderem em qual humor a emoção ela é mais presente, ela é mais intensa. Lembrando que esse de 0 a 10 é a intensidade com que essa sensação, essa emoção foi sentida na semana, tá bom? E aí, o que todo mundo gosta da TCC, questionários, inventários, escalas e testes e jogos, né? Quando aplicar? Os questionários e inventários são as ferramentas que nos auxiliam, né? No mapeamento e manutenção dos sintomas. Depressão, ansiedade, assertividade, autoestima, procrastinação, TDAH, autismo, TOD, comportamentos de toque, né? Então, após algumas sessões, 4 no mínimo, porque com 4 sessões a sua hipótese diagnóstica ela já pode ser levantada, né? E a conceitualização cognitiva do caso já vai estar preenchida. Então, você já vai começar um plano terapêutico, você já vai começar uma agenda de sessão, você já vai começar a estruturar a sua sessão a fim de fazer o processo aí de investigação, de mapeamento, né, dos sintomas, se confirma, se nega a hipótese, se faz sentido, se não faz, né? E aí, assim, o uso do recurso mencionado acima, bem como jogos de tabuleiros, jogos de carta, metáforas, técnicas de relaxamento, né? Já podem e devem ser usados. Não de forma aleatória, tá, pessoal? Você vai se basear nessas ferramentas para poder investigar a sua hipótese, tá? E muitas delas, como jogos, técnicas de relaxamento, você vai se basear para ensinar o paciente a lidar com o transtorno, com a limitação, com o sofrimento, com a dor. Combinado? E é isso. Muito obrigada, gente.